que nós vamos conversar hoje com a Júlia Belohoffi, diretora de sustentabilidade, porque o nosso tema de hoje é o aquecimento global e a responsabilidade na utilização da água. Então, independente de ser escassa água na sua região ou abundante, nós temos que ter responsabilidade no uso da água. E para entender tudo isso, nós já chamamos a Júlia na nossa conversa para você de casa participar também. Júlia, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Tá me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo muito bem, Júlia. Obrigada por estar conosco no programa Mulher.com. Eu que agradeço, é um prazer muito grande o convite de estar aqui com vocês hoje e fico muito feliz também de ver vocês preocupados, com essa pauta, dando esse espaço para esse assunto. Realmente é muito importante a gente estar falando sobre o meio ambiente, sobre a água. Então, eu sou diretora de sustentabilidade na T&D Sustentável, que é uma startup especializada em gestão hídrica. A gente iniciou nosso trabalho em 2018 e a gente trabalha mesmo realizando impacto, A gente consegue economizar água, principalmente em grandes empresas, em condomínios também. Então, a gente não só gera redução de gastos, de custos, porque a água também é paga, mas a gente combate o desperdício. E isso aí é importante. Eu queria falar hoje com vocês justamente sobre isso, sobre como que eu trabalho, dar umas dicas, de como que você aí de casa pode estar também contribuindo com essa pauta, com essa questão. Eu acho importante a gente conversar um pouquinho, Júlia, sobre essa responsabilidade. Porque muitas pessoas, justamente porque tem assim abundância de água na sua região, furou um poço, a água já brota. Às vezes com 2 metros já tem água. Em compensação, tem outros que furam aí 12, 15 metros e não encontram água. Então, as regiões do Brasil, elas não são iguais, nesta resposta da água. E muitas pessoas acham assim, tô pagando, eu já ouvi isso, por isso que eu não tô falando mal de ninguém, mas que tem pessoas que pensam assim, eu tô pagando, eu pago a minha água, ninguém paga para mim, então eu gasto o quanto eu quiser, ainda é mal criado, Mas essa pessoa, talvez ela não tenha entendido que esta responsabilidade no uso da água não é só porque ela paga, Não é porque ela pode pagar, mas é porque a água é, não mais no pensamento anterior, um recurso renovável e infinito, mas hoje a gente sabe que se faltar água, nós teremos problemas, inclusive de saúde. Não é só o banho que a gente deixa de tomar, a roupa que a gente deixa de lavar, nem só a comida que a gente vai deixar de fazer, mas tem muitas outras coisas. Então eu gostaria que você, antes de dar as dicas e tudo, você nos falasse por que é importante então economizar água. Sim, justamente, você falou muito bem que realmente os brasileiros têm essa falsa sensação de abundância de água, Porque realmente o Brasil é muito rico, é o país que tem a maior quantidade de água doce, então muita gente acaba achando que tendo essa falsa sensação de abundância, achando que não vai acabar, que tem bastante, que pode usar, mas o problema é que realmente ela é mal distribuída, Então, nas regiões que são mais populosas, que é o Sudeste, o Nordeste, tem menos água. A maior parte da água está concentrada no Norte, que é onde vive a menor parte da população. Então, acaba que a gente realmente passa por esses problemas. No Nordeste, inclusive, tá acontecendo já um processo avançado de desertificação, no semiárido. E no Brasil já temos mais de 30 milhões de pessoas hoje que não têm acesso à água potável em casa, Então é uma realidade, não é porque não é a sua realidade, não é porque você tem água à vontade chegando na sua casa que as outras pessoas também têm. Aqui mesmo na minha cidade, eu moro em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, tem muita gente que mora em bairros que não tem água encanada, não chega água na sua casa, tem uma dificuldade de conseguir, às vezes tem que caminhar, pegar em algum outro local, num poço, e realmente esse problema vem aumentando, como você disse. As pessoas acham que é infinito, só que na verdade a água ela tem um ciclo, o ciclo hidrológico dela, uma capacidade de renovação. Só que a gente está consumindo cada vez mais. A população vem crescendo, nunca atingimos essa quantidade de 8 bilhões de pessoas. Então, aumenta o consumo com a industrialização, com o consumismo, capitalismo. A gente tem cada vez mais
as indústrias, a agricultura cada vez mais consumindo mais água. Então, a capacidade dela de se renovar não consegue acompanhar o ciclo hidrológico. Então, acaba que vai sim ficando negativo. Inclusive, a previsão da ONU até 2025 é de termos um déficit hídrico de até 40%, que é justamente essa quantidade que ela não consegue tá se compensando, se renovando. Então, realmente é um problema. Tanto que a gente viu a crise hídrica, né? No ano passado, a maior crise hídrica da história do país, do Brasil, porque antes a gente nem registrava esses números. Então, a gente vê que é um problema que a gente já está vivendo, que a gente tem que se preocupar mesmo, realmente, cada dia mais, para a gente estar evitando, principalmente para as próximas gerações, né, para os nossos filhos, para a gente se preocupar deles terem essa água que é vital. A água, como você disse, não é só água é vida. Banho. Água é vida, a gente não consegue, né, ficar sem beber água. Então, qual que é o real valor da água? Quanto que vale a água? Hoje pode ser barato, talvez daqui a alguns anos vai ser um novo ouro, né? O ouro azul. Pode ser que tenham guerras por conta da água, né? E o nosso país realmente é o que mais tem água. Então, a gente realmente tem que valorizar, tem que cuidar desse recurso. Entre tantas riquezas que temos nesta terra, e todo mundo fica de olho no Brasil, a água é uma destas preciosidades, desses tesouros que temos em abundância, não distribuído de forma uniforme, né, igualitária para todos os estados, mas nós temos água, né? E a gente tem que valorizar isso. Só que as pessoas nos grandes centros que não vivem a realidade de quem está na zona rural, de quem depende da chuva, depende da água para fazer com que a agricultura floresça e que dê bons frutos, que as safras sejam boas. Então as pessoas da cidade não conseguem entender essa realidade. E o pessoal da roça, vamos colocar assim, também não entende como que o pessoal da cidade consegue desperdiçar tanta água desse jeito. Ou seja, são duas realidades diferentes, mas que têm que andar juntas para que essa sustentabilidade em relação à água aconteça. Que dicas você trouxe para nós hoje, Júlia? Então, como eu disse, né, no meu trabalho aqui faz parte, inclusive, nossas palestras de conscientização. Então, eu gosto muito de realmente falar sobre essas dicas. Então, quando eu vou nas empresas, por exemplo, falar com os trabalhadores, né, eu passo essa mensagem de conscientização que eles podem estar aplicando tanto no trabalho deles como na casa. Então, eu vou trazer um pouquinho para vocês também, que acredito que vocês vão gostar. São dicas muito simples, práticas no dia a dia, coisas fáceis, sabe? Eu sei que mudar é difícil, mas realmente essa mudança é muito necessária, como a gente disse, né? É uma mudança em prol das próximas gerações. Então, são coisas que você muda, mas que vai fazer uma diferença, vai causar um impacto grande. Aquele trabalho de formiguinha, né? Que parece que não vai adiantar nada, mas quando você vê uma multidão, um monte de gente tomando aquela atitude, não só se preocupando, né, mas realmente tomando uma ação, faz sim uma diferença. Então, são coisas como, por exemplo, você fechar a torneira, né, na hora de você estar lavando a louça. Você pode, por exemplo, lavar toda a louça com a torneira fechada, depois enxaguar, ou na hora de estar escovando os dentes, você fechar a torneira enquanto escova, depois apenas na hora, né, de lavar a escova, você está abrindo. Na hora de lavar a mão, mesma coisa. Então, assim, lavar roupa, todas essas atitudes que você utiliza a torneira, você pode estar fechando enquanto você está lavando, né? Ou você vai encher um balde, tem gente que deixa lá enchendo, vai fazer outra coisa. Aí esquece, deixa lá transbordando, né? Esse tipo de situação realmente desperdiça muita água. No banho, o chuveiro, né? Tem pessoas que demoram muito no banho. Uns meia hora, 40 minutos, não tem como, gente. Em 5 minutos, na verdade, já são o suficiente, né? O especialista diz, para um bom banho. E o mais importante, na verdade, é você estar fechando o registro na hora de você estar se ensaboando. Principalmente as mulheres, né, com cabelo comprido, assim como o meu, às vezes demora muito tempo passando o condicionador, o creme, fica lá penteando o cabelo com o chuveiro ligado. Então, isso realmente, se você fechar, já vai estar economizando muita água. Vai fazer uma grande diferença. Tem uma média, só falando sobre o banho, desculpa interrompê-la, mas existe uma média, né, num banho de 10, 15 minutos ou até mais, é uma média de consumo de água em cada banho, não tem? Sim, sim. Se você... A média dos brasileiros são de 12 minutos. E se você reduzir para 5 minutos,
você já consegue economizar aproximadamente 95 litros de água. Então é muita coisa que você consegue economizar só com essa redução, de você fechando o registro. E tem várias outras tecnologias mesmo, tem coisas que você pode estar mudando na sua casa, coisas simples, como por exemplo, colocar um arejador na torneira. Tem umas torneiras que saem muita água, né? Muita pressão. E o arejador, ele mistura o ar com a água, então ele consegue gastar menos água. Ele economiza, mas não tira o conforto. Porque tem a pressão, ele misturando o ar, a água fica pressurizada, fica até às vezes mais confortável para o usuário utilizar. E você está economizando água, né? Você acaba fechando um pouquinho mais para, como tem pressão, não espirrar em você. Você acaba diminuindo a quantidade de água, né? Que sai na água. O arejador, ele mistura o ar, não sai só água. Então, é ar com água, né? E aí você consegue estar economizando. Tem também a caixa acoplada, né? As casas mais antigas, normalmente no vaso sanitário, tem a válvula de parede, né? Que é a descarga na própria parede. E ela, o que acontece? Ela está conectada normalmente diretamente na caixa d'água. E enquanto você fica apertando ali, fica saindo água, saindo muita água. Né? Às vezes, se enganchar também, se agarrar a válvula, aí que fica aquela água toda saindo. Então, você com a caixa acoplada, você consegue limitar aquele volume para sua descarga, que são 6 litros, né, normalmente. Então, você vai ter um controle da quantidade de água que você está utilizando para cada descarga, né? Porque não vai depender daquele tempo da pessoa ficar segurando, entendeu? Então, eu vou aproveitar que você falou da caixa acoplada. Muitas pessoas talvez não prestem atenção nisso, mas hoje as caixas acopladas, elas não vêm com um botão único. Ela vem com 2 botões, um encaixadinho dentro do outro. E é legal que a gente fale isso, porque para quem não sabe, quem sabe tudo bem, não vai fazer diferença nenhuma a informação que eu vou passar. Mas existe, a gente fala número 1, número 2, né? Então tá, no botãozinho menor é para vir menos água, então somente para o número 1, o botãozinho menor para consumir menos água. Se for necessário, aperte os 2 para que tudo seja levado e não fique nada no vaso. Então, muita gente já aperta os 2 de uma vez e às vezes não tem quase nada lá. Então, isso é um desperdício de água, não é, Júlia? É um desperdício. Você tem que utilizar de acordo com a necessidade, né? Então, se você, por exemplo, fez só o número 1, você vai precisar de menos água, você vai usar o botão, o menorzinho, né? Que a gente chama de meia descarga, porque a descarga completa são aproximadamente 6 litros normalmente, e a meia descarga, então, seriam 3 litros. Então, você está conseguindo economizar 3 litros, né? A cada vez que você utiliza o botão certo. Numa família de 6 pessoas, já pensou? Vai ser uma boa economia. Realmente faz muita diferença. É o Dual Flush, né? O nome desse kit, quem quiser comprar também, é o kit Dual Flush, que você pode estar colocando tanto na caixa acoplada como na válvula de parede, também tem esse dispositivo. Outra coisa que é importante seria a ducha higiênica. Tem um registro, né, da ducha higiênica. É bom a gente estar fechando, muita gente não entende para que aquele registro, né? Mas é porque é comum acontecer vazamento ali, às vezes até estourar o engate flexível da ducha higiênica, e principalmente se você estiver viajando, né, às vezes a pessoa nem vê que estourou, que está tendo um vazamento, e o vazamento ele é a principal causa assim, de desperdício de água, porque normalmente é muita água, um volume muito grande que você desperdiça, e o gasto financeiro também, né, que pode vir na conta de água, enfim. Inclusive, se você estiver viajando, você pode até mesmo fechar o hidrômetro geral da sua casa, né? A gente recomenda, muita gente faz isso, para realmente evitar de alguma coisa acontecer, algum cano estourar, uma boia estragar, né? Você pode fechar o hidrômetro geral da sua casa para também não evitar esse tipo de problema. E eu gostaria também de dar outras dicas, que seria sobre água de reuso, né? Se você tem uma máquina de lavar roupa, é muito comum as pessoas conectarem a máquina de lavar a um balde, a um tanque, algum recipiente que você consiga estar armazenando, guardando aquela água para estar utilizando depois. É uma água que já vem com sabão, né? Lembrando que não é potável, então você não pode, por exemplo, cozinhar com ela, mas você pode lavar a calçada, lavar o carro. Ela com certeza vai ter muita utilidade. O cocôzinho do cachorro. Economiza demais, porque normalmente são mais de 100 litros de água, né, numa máquina de lavar roupa.
Então você pode deixar ela ali guardada. Inclusive, para não vazar o seu recipiente, você coloca esse seu... não sei qual vai ser o seu recipiente, né, que você vai escolher. Um latão, algo assim, você pode colocar um cano conectado direto na saída para o esgoto, justamente para não transbordar na sua área de serviço, né? Para ficar confortável, você não precisar ficar vigiando, então você pode deixar lá sem problema nenhum, super cômodo, e você está utilizando depois. E também tem a água pluvial, né? A água da chuva. Muita gente também capta a água da chuva. Sim. Então, existe, inclusive, cisterna vertical que você compra até na internet. São compactas e elas são muito práticas. E é simples, não é uma coisa complexa. Às vezes a pessoa acha que é uma coisa difícil, de outro mundo, mas realmente, se você quer estar contribuindo, né, ser mais sustentável, ou estar economizando mesmo no seu conta de água, super vale a pena. Você está instalando ela diretamente na sua calha e você consegue estar utilizando essa água para irrigar o jardim, para lavar seu carro. Com certeza, economiza também uma quantidade muito grande. Olha, eu tenho a participação aqui da Josiane Celidônio. Ela está nos desejando boa tarde e colocou assim: penso que mais que preocupar-se com o gastar a água, deve se preocupar em plantar árvores. Próximo às calçadas, nas cidades, cultivar um jardim, horta, pois os rios voadores são mais importantes. Você quer nos falar sobre isso? Sim, são importantes também, os rios voadores são importantíssimos, né? Esse fenômeno, ele é muito falado, principalmente quando a gente fala sobre a importância da Amazônia, né? Da floresta amazônica. Porque antigamente se pensava que a importância era maior por conta do oxigênio, né? Hoje a gente sabe já que a floresta amazônica não é mais o pulmão do mundo, né? Na verdade, o pulmão do mundo é o fitoplâncton, são as algas marinhas, mas a floresta, né, ela é realmente importantíssima na produção de chuvas, né? E na regulação do clima, por conta disso dos rios voadores. Então ela consegue captar uma umidade, devolver essa umidade à atmosfera e poder trazer chuva, né, pra gente, inclusive aqui na região sudeste, mesmo parecendo tão distante, né, mas realmente chega até aqui esses rios voadores que têm uma influência enorme. Então, realmente plantar, né, a gente preservar as nossas florestas é importantíssimo no ciclo hidrológico, né, na produção de chuvas, de renovação. Então, está certíssimo aí no comentário, concordo totalmente. A Josiane. Olha, eu quero agradecer a sua participação conosco. Júlia Beluhoff, é isso? É assim que se fala seu sobrenome? Acertei? Isso. Ah, que coisa boa. Olha, muito obrigada por estar conosco, nos passar essas informações. Claro que nós, com certeza, teremos muito mais para falar, mas eu acredito que nesse tempo, mesmo que curto, nós já despertamos em alguém para pensar: será que eu estou lavando a louça com a torneira aberta? Será que eu estou fazendo isso? Eu estou desperdiçando água? Que fique essa consciência mais ativa no nosso dia a dia. Por isso eu agradeço demais a sua participação. Muito obrigada, eu agradeço muito pelo convite. Foi uma honra estar aqui com vocês. E para quem quiser, né, saber mais sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade, segue a gente no nosso Instagram, nossas redes sociais, TED Sustentável, né? TED Sustentável, tinha aparecido aí embaixo agora há pouco. Ou entre no nosso site também, que é tedsustentável.com.br, para dar uma olhadinha no nosso trabalho. A gente está sempre postando sobre essas dicas de economia de água também. Tá bom? Então é isso, um prazer, uma honra pra gente poder estar aqui com vocês. E quaisquer outras dicas e informações, traz para nós. Nós estamos com todo o Brasil e é claro que a gente quer mais é que você de casa nos acompanhe, aprenda e coloque em prática. Isso é importante.